Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado em nome de Jesus. Shabbat shalom. Amém? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aleluia. Glória a Deus, estou muito feliz. Quero que você se prepare para um tempo de expansão, para um tempo de ruptura, para um tempo onde Deus vai alargar a sua tenda. Deus vai trazer um crescimento avassalador. Obrigada, pastora Nani. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, pastora Maria Leite. Saudade de ti, minha linda. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu já quero declarar um sábado abençoado. Shabbat shalom para você. Aleluia. Espero que você esteja bem, contente, feliz. Hoje nós temos a nossa imersão. Você que é meu aluno do Reset, hoje tem a última imersão do ciclo de libertação, que é poderosa. Hoje nós vamos falar de coisas bem pesadas, profundas. Só que a hora que a gente termina hoje essa imersão, a gente resetou o segundo, né? A segunda etapa, né? Do Reset. A gente tem o primeiro Reset, que é os 3 primeiros módulos, o segundo Reset, que é mais 27 dias voltado à libertação. E aí depois a gente vai entrar em 4 módulos, tá? Sendo 3 é de ativação do seu design original e o último eu vou falar sobre a unção de águia. Passa muito rápido. E eu tenho certeza. Shalom, Elzinha querida, um beijo pra você, minha linda. Shalom, shalom pra todos vocês. Então se preparem, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem aqui tá junto, na mesma página conosco? Quem tá aqui tá no ciclo 6, começou junto ou tá bem pertinho? Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós não podemos começar o ciclo 7, e o ciclo 7 vai ser só sem ser nesse sábado. Daqui 2 semanas começa o ciclo 7, daqui 14 dias mais ou menos, tá? Começa não, que na verdade, deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer uma conta aqui. O ciclo 6 começa dia 1º de outubro. O ciclo 7 começa, se eu não me engano, dia 11. Dia 11 ou dia 12, se eu não me engano, tá? De outubro, certo? Prestem atenção, tá? Então, vou trazer a rema para vocês. Não comece o ciclo de número 7 sem a sua casa estar alinhada. Sua casa tem que estar alinhada. Suas gavetas, sua vida, tudo é bom que esteja alinhado. Seu carro, né? Então, às vezes, você tá com tudo alinhado, mas seu carro tá bagunçado. Então, a gente tem que trazer alinhamento em tudo. Alinhamento no carro, alinhamento em tudo. Alinhamento em tudo. Então, vamos lá. Não comece o ciclo de número 7, mas apóstolo, eu fiz lá no começo. Mas será que não trouxe, tá? Será que não trouxe alguma bagunça? Será que não ficou alguma coisa para trás? Será que você fez tudo? Lembra do ciclo 1? Tinha e-mail para você arrumar, foto para você jogar fora. Será que você conseguiu fazer tudo? Tá? Certo? Então vamos aqui, ó. Prestem atenção comigo. O ciclo 6, ele acaba na quarta-feira ao pôr do sol. Perdão, o ciclo 5 acaba na quarta-feira. Aí nós começamos, de fato, o ciclo 6. A gente sempre traz a imersão um pouco antes. Então, a imersão é hoje às 14 horas, tá bom? Ok? Então, você vai dar uma revisada na sua casa, antes de nós começarmos o ciclo de número 7. Eu tô falando lá na frente. Por que eu tô falando agora? Para você já trazer alinhamento, para você aproveitar, dar uma olhada nas suas gavetas de novo, dar uma revisada, ver se não entrou algo fora do eixo de novo. Porque quando nós entrarmos no ciclo de número 7, nós vamos tratar de ativação de DNA, ativação do design original, ativação de quem você é. E aí você vai começar a florescer, tá? Então nós vamos falar de aparência, de andar no profético. Então nós vamos entrar numa área muito gostosa, aí nós vamos desfrutar do programa. Então, os 2 primeiros resets é libertação, é cura, é confronto. Mas o último reset de 27 dias é a ativação do design original. E o último módulo lá, que é a unção da águia, ela é poderosa, certo? É algo estrondoso, certo? Então,
É algo poderoso. Se preparem. Então, vejam, dá uma ajustada na vida de vocês, dá uma alinhada nas coisas, vê se tem algo fora do lugar, né? Dá uma revisada nas gavetas, vê se não tem algo para se jogar fora. Por quê? Porque isso reflete muito como está o status da nossa alma. Então, a gente está vivendo uma cura, né, emocional, nós estamos vivendo uma libertação espiritual poderosa. E aí, quando nós agora entrarmos lá no ciclo de número 7, nós vamos falar de ativação de design original. E aí, vai começar a vir ideias, vai começar a ativar as promessas, você vai ver a expansão que vai ter, tá? Então, vai ser algo assim, estrondoso, aproveite, você vai expandir muito, 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 muito. Amém? Você tá preparado? Eu espero que você esteja. A melhor parte do programa é o final, mas a gente não pode negligenciar essa construção, que é a base, o alicerce, e agora você vai começar a florescer, tá? Então, nós vamos falar a gente vai falar de identidade, a gente vai falar de autoimagem, você vai se arrumar, você vai se cuidar, a gente vai falar de autocuidado. Nossa, gente, vocês vão amar, vocês vão aprender a andar no profético. Olha só, e é muito profético porque é exatamente isso, Ardilene. É alguns dias depois do Yom Kippur, ou seja, a gente está começando um ano novo e nós vamos entrar nesse lugar, tá? É algo assim estrondoso, estrondoso, amém? A Igreja da Global é em Indaiatuba, tá? Nós vamos inaugurar agora em novembro, em nome do Senhor Jesus. Eu estou profetizando, eu creio que vai ser em novembro. Parece que tá... Gente, estejam orando para sair tudo na prefeitura que a gente precisa, tá? Glória a Jesus. Não, gente, o jejum do Yom Kippur, você não pode tomar nada. Nem água, nada. Você que vai participar. Se você não vai participar, você segue sua vida normal. Amém? Abram comigo em Jeremias 14, tá? Aleluia. Abram comigo em Jeremias 14. Amém? Pra gente já começar. Trouxe hoje uma palavra poderosa para o seu coração. Amém? Glória a Jesus. Hoje tem libertação, tá? Presta atenção, ó. Hoje tem libertação, ok? Do ciclo de número 4. Tudo que você escreveu no mapeamento do ciclo 4, eu vou fazer a libertação hoje com você, tá bom? E hoje, dentro da aula, eu vou fazer libertação também, tá? Vai ser algo poderoso. Então, eu vou aproveitar dentro da aula e vou fazer libertação hoje com vocês, tá? Então, vai ser algo poderoso. Feche os olhos de vocês, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor Deus, te glorificar por esse devocional, por essa oração da madrugada. Pai, nós nos rendemos a Ti mais um dia, nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus, nesse dia tão especial, Pai, declaramos, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar falando conosco. Pai, nós chamamos aqui a doce presença do Espírito Santo, que Ele possa bradar nos nossos corações. Senhor Deus, nós amamos a presença do amigo Espírito Santo. Fale conosco, Pai, de forma sobrenatural, de forma profética, de forma estrondosa, de forma avassaladora. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse dia, essa live. Eu já peço pela nossa imersão, Pai, de número 6, que é, Senhor Deus, chamada redenção, Pai. Nós vamos falar, Pai, no alto nível de libertação, Pai. Eu já chamo os anjos, Pai, de libertação para essa tarde. Que os teus filhos possam estar em peso, em nome de Jesus. Amém. Amor, pega mais um cafezinho pra mim. Gente, outra coisa importante. Presta muita atenção agora aqui em mim. Presta atenção. No ciclo de número 6, que é a partir do dia 1º ao pôr do sol, para quem não vai, presta atenção, para quem não vai participar do Yom Kippur, não vai fazer jejum, ou para quem vai participar. Então, se você está no reset, vai participar do Yom Kippur, ok, um dia você tá ok, que você vai ficar sem comer nada, sem beber nada. Para o suco de cenoura, que é feito no extrator, que é o suco mais power que tem, existe uma preparação de 3 dias. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar como que é essa preparação. Tem um monte de coisas que você não pode comer 3 dias antes de iniciar a tomada de suco, que é 5 copos de suco de cenoura no extrator. Então,
Hoje na aula eu vou dar recomendação. Apóstola, eu não tenho extrator. Eu não sei se você viu na plataforma, a Dani já começou a subir os PDFs, porque eu tive que trazer uma outra receita, tá? Tem uma outra receita de um suco power também lá para você que tem liquidificador e não tem extrator e não vai conseguir fazer, ok? Pegaram a visão ou não? Então, presta atenção. Hoje eu preciso da sua atenção, que você preste muita atenção. Apóstolo, eu tenho extrator, vou fazer o meu no extrator. Eu recomendo o suco de cenoura, porque ele é poderoso, você vai ver o que vai acontecer com você. Ah, eu não tenho, então você vai fazer o suco que vai no liquidificador, tá? Certo? É muito mais fácil o suco que vai no liquidificador. Ah, eu quero fazer o de cenoura, então você vai fazer no extrator, vai ter um trabalhinho todo dia, certo? Eu quero que você se lembre que é 5 copos todos os dias, tá? É de 12 a 13 cenouras por dia que você vai usar. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Hoje eu vou dar para você todas as medidas. O que você vai precisar de cenoura para um dia, o que você vai precisar de cenoura para 5 dias. Então, hoje eu vou ensinar vocês tudo que vocês precisam saber. Então, você tem extrator? Faz o de cenoura. Só que, por exemplo, se na sua casa tem 3, 4 pessoas, é cenoura no mundo, né, amor? Você comprou no Ceasa uma caixa, né? Comprei 2 caixas. Ó, o apóstolo comprou 2 caixas. Estava em 3 pessoas. A gente estava em 3 pessoas em casa, mas sobrou... No final sobrou quase uma caixa. No final sobrou quase uma caixa de cenoura. E outra coisa, gente, que eu tenho que falar pra vocês. Tem cenoura que ela é mais fibrosa. Por exemplo, sabe aquela cenoura do mercado que ela é mais industrializada? Sim, ela tem mais caldo do que aquela cenoura que é mais, como que eu falo, amor? Mais de sítio, mais pura. Aquela cenoura tem mais fibra. Então, tem cenoura que você vai ver que tem mais suco e tem cenoura que tem mais fibra, certo? Então, às vezes que você comprou uma certa cenoura e você tirou lá de 2 cenouras um copão de suco. Às vezes você pegou lá 3 cenouras médias ou grandes. Então, tem muito isso, certo? Ok? Tá? Então, é isso. Glória a Jesus. Tá? Esse suco de cenoura é um protocolo de um doutor, uma eminência. Esse suco de cenoura, ele vai trazer, sabe o que para você? Ele vai limpar a sua mucosa, ele vai desentupir a canaria todinha. Eu acredito que no processo que você vem tomando os sucos, já saiu muita coisa, certo? E aí vai sair um filamento amarelo, a inflamação do seu intestino, ela sai totalmente, tá? Já tá saindo os vermes. Apóstolo, eu não vi sair verme das minhas fezes. Gente, tem verme que são microscópicos, protozoários pequenininhos, tá? Então, com certeza você desparasitou em algum nível, ok? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, eu tô falando do programa aqui dos meus alunos do Reset. Se você não é do Reset, desconsidere tudo que eu falei. Isso aqui é para quem é do programa, amém? Bora lá, gente. Jeremias 14. Aleluia. Hoje a imersão vai rapidinho, até umas 6 horas só. Amém? Eu creio. Aleluia. Vamos lá, Jeremias 14. Vamos ler. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca da grande seca. Judá anda chorando, o comércio às portas das cidades parou. O povo senta-se no chão, pois está de luto. De Jerusalém sobre uma grande clamor. Os nobres mandam os servos buscarem água, mas todos os poços secaram, confusos e desesperados. Voltam com jarros vazios e cobrem a cabeça entristecidos. Até esta seca é rachada por falta de chuva. Preocupados, os lavradores também cobrem a cabeça. Até a força abandona sua cria, pois não há capim no campo. Os jumentos selvagens ficam no alto dos montes e fogem como chacais sedentos. Forçam a vista para achar pastagem, mas nada encontram. Amém? Então, Jeremias está anunciando que uma seca devastadora está chegando para esse povo, né, em Judá. E as pessoas começam a chorar, os nobres, né, enviam servos em busca de água, os animais começam a sofrer, certo? Então, seca aqui representa a consequência do pecado, certo? Então, o povo aqui está angustiado. Vamos continuar aqui a partir do verso de número 6, amém? Do 7. Nossa maldade nos
alcançou, Senhor. A nossa maldade nos alcançou. Senhor, diz o povo, ainda assim, ajuda-nos para a causa do teu nome. De ti nós afastamos e contra ti pecamos repentinamente. Ó esperança de Israel, nosso Salvador em tempos de angústia, porque és como estrangeiro entre nós? Porque és como viajante de passagem pela terra, que fica só uma noite? Acaso também está surpreso? O nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar. Tu estás em nosso meio, Senhor. Somos conhecidos como teu povo. Por favor, não nos abandones. Assim diz o Senhor ao seu povo. Vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Por isso não me agradarei mais de vocês. Agora me lembrarei de toda a sua perversidade e os castigarei de seus pecados. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande de buscar Deus no dia mal, quando as coisas estão ruins, quando nós entramos em uma crise financeira, sim ou não? Isso aí é o ser humano, ele tem, uma tendência a buscar Deus, o quê? Quando as coisas não vai bem. E muitas vezes Deus permite que uma área da sua vida entre nesse caos, entre nesse lugar, para você poder chamar Ele. Porque se não for assim, você não o chama. Eu vou fazer uma pergunta. Você veio para Jesus por amor ou pela dor? Você veio para Jesus porque a situação na sua vida estava difícil? Porque talvez se tivesse boa, você não tinha vindo para Jesus. Talvez você estava passando por uma crise, foi numa igreja, aceitou Jesus, porque as coisas não estavam boas. Então você falou, então o único caminho é aqui, tá? Certo? Então, esse povo aqui agora está o quê? Está chocado com tudo aquilo que está chegando sobre eles. Vamos continuar. Então o Senhor me disse, não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei atenção ao seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei como guerra, fome e doença. Então eu disse, o soberano Senhor, os profetas dizem ao povo, tudo está bem, não haverá guerra nem fome. O Senhor certamente lhes dará paz. O Senhor me disse, esses profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei e nem ordenei que falassem. Não lhes dei mensagem alguma. Profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram nem ouviram. Dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. Por isso, assim diz o Senhor, castigarei esses profetas mentirosos, pois falam em meu nome, embora eu não os tenha enviado. Dizem que não haverá guerra e nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. Quanto ao povo para o qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, vítimas da fome e da guerra. Não restará ninguém para enterrá-los. Maridos, esposas, filhos, filhas, todos morrerão, pois derramarei sobre eles sua própria maldade. Portanto, diga-lhes o seguinte, noite e dia, os meus olhos se enchem de lágrimas, não consigo parar de chorar, pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daqueles que o inimigo matou. Se ando pelas ruas, vejo aqueles que morreram de fome. Os profetas e sacerdotes prosseguem com seu trabalho, mas não sabem o que fazem. Olha o tanto que é importante discernimento espiritual. Aqui Deus está falando, esses profetas aí não estão profetizando o que eu mandei, eles estão falando mentira. Se você não tiver discernimento espiritual, você é sucumbido. Por isso, queridos, que não adianta você se apoiar na vida espiritual de uma pessoa, você tem que ter sua vida espiritual. Você tem que ter sua vida espiritual alinhada com o Senhor. É isso que te dá discernimento. O discernimento espiritual, ele é comprado. Como comprado? Com dinheiro de jeito nenhum, mas com o sacrifício das suas lágrimas, do seu joelho, da sua renúncia, do seu jejum, da sua entrega, da sua separação do pecado.
O discernimento é o filtro do teu espírito saudável para discernir coisas que está no invisível, discernir coisas que somente uma pessoa sensível pode discernir. Mas se você não está edificado por causa das ferramentas espirituais praticadas, não tem como você discernir. Então imagina, chega um falso profeta e fala uma coisa para você, aí você vai acreditar nisso? Mas se você não tem vida com Deus, você acredita, porque você valida a vida espiritual daquela pessoa, você valida aquela pessoa como profeta. Mas se você tem vida espiritual e Deus tem te dito algo contrário daquilo, você fala, eu repreendo essa palavra não vem da parte de Deus, ela foge daquilo que Deus tem falado que vai fazer na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja desalinhado. Por isso que aqui Deus está falando, né? Olha, Ele está falando aqui, ó. Que esses profetas, eles estão falando, ó, o Senhor me disse, esses profetas contam mentiras em meu nome. Peraí, esses profetas estão contando mentiras. Então, Deus não está falando que eles são falsos profetas, está falando que eles têm um dom genuíno. Mas eles, querido, o falso profeta não é porque ele profetiza errado. O falso profeta, ele não está debaixo da presença, ele não está genuíno com Deus. Você entendeu ou não? Tá? Então, o falso Balaão, ele tinha um dom genuíno. Por que ele era um falso profeta? Porque ele não estava debaixo do temor do Senhor. Ele foi para profetizar contra o povo de Deus. Na escola de profetas você vai aprender isso. Certo? Tem pessoas que nascem com o dom de profeta, mas por não ter buscado o Senhor, esse dom, o diabo se apropriou dele. O diabo se apoderou desse dom. Você não entendeu isso? Ok? Vamos continuar aqui, tá? Não se deixe enganar a irmãzinha religiosa que vive trazendo sonho para você. Será que ela tem uma vida com Deus mesmo? Então, muito cuidado com os laços, tá? Você tem que ter um filtro muito bom com as coisas que chegam até você. Ó, presta atenção. Então, vamos continuar aqui a partir do verso 19. Amém? Senhor, tu rejeitaste Judá completamente. Acaso odeias Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos nossa maldade, a maldade de nossos antepassados, todos os pecados contra ti por causa do teu nome, Senhor. Não nos abandones. Não desonres o teu trono glorioso, lembra-te de nós e não quebres tua aliança conosco. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar chuva? Ela cai por si mesma do céu? Somente tu, ó Senhor, nosso Deus, podes fazer essas coisas. Por isso esperamos teu socorro. Então aqui você vai ver um povo desesperado, um povo fala assim, olha, nós reconhecemos o pecado. Nós estamos declarando que só o Senhor é Deus, tá? Então Jeremias aqui está chorando pelo povo, lamentando as mortes. Ele pede para Deus, né, que não rejeite Judá, que ele se lembre da aliança, ok? Aí a gente precisa voltar um pouco atrás e lembrar quando Deus queria destruir o povo no deserto. Depois que eles levantaram um bezerro de ouro, Deus ficou irado. E Deus falou assim, Moisés, eu vou destruir esse povo e eu vou começar uma história nova através de você. Moisés falou, não faça isso, Senhor. Então, queridos, Deus vem se aborrecendo com o povo que ele escolheu desde o começo. Porque era um povo que tinha sinais, as maravilhas, a revelação de quem é Deus, do nome de Deus. E é um povo que sempre esteve em rebelião, tá? E Moisés intercedeu por eles ali. Amém? Ó, vamos aqui comigo. Então aqui, Jeremias está intercedendo com lágrimas, tá? Jeremias está intercedendo pelo povo e reconhece que só o Senhor pode trazer chuva, só o Senhor pode trazer restauração. Então, quando nós vamos para a presença do Senhor, e principalmente nesses 10 dias, nós estamos debaixo de uma nuvem de sentença e de decreto. Quero que você lembre, os livros estão abertos e no último dia, o decreto final, a palavra final é colocada no dia do jejum, é no dia que você está ali se humilhando. Então, nesses dias, Deus está olhando a terra, Deus está olhando todas as coisas, Deus está vendo o seu coração, Deus está todo o tempo, tá? Olhando para a humanidade. Então, nesses dias, quando você se chegar ao Senhor, fala, Senhor,
Eu quero te apresentar essa área da minha vida. Eu mandei para vocês lá no grupo um PDF para vocês pedir perdão, para vocês se reconciliar. Ali é só para você fazer um acerto de contas. Apóstolo, mas eu tenho muita coisa. Então coloca atrás da folha. Aumenta a folha dos pedidos, eu vou mandar hoje para vocês, tá? Daqui a pouco eu mando para vocês. O do jejum eu vou mandar domingo, que eu vou mandar bem especificado para vocês não ter dúvida. Então, hoje eu vou mandar a folha dos pedidos, onde você vai colocar todo o pedido que você tem. Precisa enviar pra gente de jeito nenhum. Mas se você escrever na nossa folha ali, você vai estar participando conosco, né? No dia 1º ao dia 2, tá? Então, prestem atenção. Nos pedidos, você vai colocar os pedidos específicos. Senhor, esse ano eu quero crescer espiritualmente. Eu quero fluir mais do dom de curas, a qual o Senhor já tem me dado. Peça coisas espirituais primeiro. Depois você pede coisas materiais, intelectuais, mas pede primeiro coisas espirituais. Eu quero revelação da pessoa do Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero fluir no dom de sinais e maravilhas. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero trazer a sua palavra, Senhor Deus, nas ruas. Eu não sei o que você quer, mas você vai... Não escreve tudo de uma vez. Pega um tempo e fala, eu vou escrever aqui isso. Primeiro faz uma pauta. Eu vou decretar sobre a minha área espiritual. Eu vou isso. Depois você vai desenvolvendo essa pauta. Deus fala na palavra dele que nós temos que saber pedir. Eliseu pediu porção dobrada. Ele sabia como pedir e o que pedir. E você precisa, tá? Saber pedir. Deus, eu quero muito comprar um carro. Dessa cor, dessa marca, com isso. Pede completo, tá? Pede completo. Senhor, eu quero muito ter revelação da tua palavra. Eu quero muito poder entender os seus mistérios. Eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Eu quero entender, eu quero pregar, eu quero, manifestar uma pregação profética. Então você pode pedir o que você quiser. Então eu vou mandar, daqui a pouquinho eu já mando para vocês, tá bom? Vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Ficou muito lindo ali, tá? Nossa arte. Amém? Então vamos continuar aqui. Então Jeremias está o quê? Intercedendo pelo povo. Então nós precisamos chegar ao Senhor nesses dias de forma genuína. Falar, Senhor, eu quero me retratar contigo, eu quero te pedir perdão. Querido, só que não existe pedido de perdão sem transformação. Tem que pedir perdão e se posicionar na sua vida. Se você tem mentido, fala, Deus, me perdoa pela mentira, eu não consigo vencer essa área, mas o Senhor me dá força. Pai, eu não quero mais ter esse hábito de mentir, não quero ter mais esse hábito de roubar, não quero ter mais esse hábito de fornicar. Senhor Deus, me ensina a ser puro, a ser santo, a ser isso, a ser aquilo, e assim sucessivamente, tá? Então, presta atenção, Deus, Ele nos confronta a voltar atrás nos nossos pecados, mas não com remorso, porque remorso você para naquele momento, você se sente mal, mas daqui a pouco você volta. Arrependimento verdadeiro, ele tem que ser seguido por um posicionamento diferente. Pegou a visão? Ou não? Amém? Tá, então, essa é a palavra que fica para nós no dia de hoje. E aí nós vamos amanhã fazer o verso de número 15, ok? A palavra que eu trouxe para você no dia de hoje é ativando o seu design original, tá? Então, nós fomos feitos por Deus, imagem e semelhança dele. Só que o problema é que nós nascemos num mundo já cheio de pecados, com culturas familiares totalmente diferentes uma da outra. Nós estudamos em escolas que muitas vezes já nos alicia a viver numa competição, a viver numa inferioridade, a viver numa comparação, a viver se sentindo, já ali está dentro, dependendo do colégio que você estuda, você já nasce se sentindo um patinho feio, ou às vezes isso dentro da sua própria família, ok? Então, nós temos um design original que Deus fez para que nós possamos cumprir as promessas e viver. Mas o que acontece? Nessa trajetória em que você nasceu, existe muitas influências que vão vir tentar contaminar você e mudar os processos dentro de você, mudando o que é a sua identidade. Então, Satanás ele vai fazer de tudo para construir a identidade que ele quer sobre você, através de feridas na alma, através de decepções, através de um abandono, através de coisas. E aí você vai ter uma visão de mundo, por exemplo, a pessoa que ela é ferida, ela olha para o mundo como vítima e não como uma protagonista, um protagonista.
Então a pessoa que foi traída, ela olha para o mundo como se todo mundo fosse atrair essa pessoa, ela fosse viver essa traição novamente. Então muitas das coisas que nós vivemos desde a nossa infância modula quem nós somos. E aí nós não conseguimos romper nisso, naquilo. Às vezes a gente está cheio de bloqueio, fobia, medo. E na verdade foi por causa de construções que aconteceu dentro do nosso desenvolvimento cognitivo, educacional, familiar, né, relacional com pessoas. E aí a gente foi todo moldado, ou seja, em vez de você viver para o propósito, você viveu se defendendo, você viveu na defensiva, você cresceu num lugar toda hora se levantando de uma tragédia, toda hora se levantando de uma dor, certo? Então, no reset, nós vivemos o primeiro reset, que foi alinhamento profético, né? Cura interior, rios de cura, cura interior 2, códigos da alma. Aí nós entramos, tá? No quarto ciclo, que foi o resgate da linhagem. O sexto ciclo foi... Qual foi o sexto? O quinto ciclo foi, agora que nós estamos... Qual que é o nome do sexto ciclo? A chave de Davi. E agora, o quinto ciclo, a chave de Davi. E agora nós estamos entrando no sexto ciclo de libertação, que se chama redenção. Aí nós vamos entrar no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo, que trata de ativação do design original. Então, para nós construirmos e ativar aquilo que Deus fez sobre nós, primeiro nós precisamos romper com aquilo que o diabo colocou. Por exemplo, vocês viram no seminário gratuito que eu dei de área financeira, quantas pessoas viveram libertação ali? E ali é só uma área. Eu começava a ministrar, gente, renuncia agora às maldições, gente passando mal, gente vomitando, gente manifestando demônio. Por quê? E era só uma área. E vocês viram que pessoas estavam presas, tá? Pessoas estavam presas ali, presta atenção, pessoas estavam presas ali naquela área, porque lá atrás talvez entrou uma maldição hereditária, lá atrás talvez teve uma obra de feitiçaria. Então nós precisamos o quê? Nos posicionar, nós precisamos renunciar coisas, porque senão a gente não vai conseguir viver a promessa. Então, o autoconhecimento é muito importante. Então, o reset é um nível de autolibertação muito profundo. Então, por exemplo, você que está atrasado, volta e começa. E recomeça o quê? Lá as partes, por exemplo, eu não acredito que tenha alguém tão atrasado assim, mas a parte que você precisa fazer, volta e refaz. Refaz sem vontade, porque isso é uma força espiritual antagonista do diabo, do inferno contra você, porque sabe o que vai ser ativado no sétimo ciclo, no oitavo, no nono. E é algo para você romper, é algo para você prosperar. Então vamos lá. Então nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus para viver um propósito extraordinário, mas Satanás falou assim, peraí, não, essa pessoa, a gente tem um livro de promessas e o diabo sabe o que Deus vai fazer com você, o que está predestinado, o que está escrito ao seu respeito. Então ele vai fazer de tudo o quê? Para obstruir isso. Ele vai fazer de tudo para você se dilacerar, para você viver traumas, para você viver machucado, frustrado, certo? Então eu quero que você pega tudo aquilo que você sabe que entrou na sua vida, que você sabe que é um bloqueio e comece a se desfazer. Amém? Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes a gente olhar para dentro de nós sem conhecimento. Mas, por exemplo, por que eu não consigo dirigir? Por que eu não consigo falar em público? Isso pode ter uma raiz, o quê? Com uma crença limitante, com um medo, com uma fobia. Então você vai começar a declarar, em nome de Cristo Jesus, eu quero me livrar de todas as amarras que tem travado a minha identidade, que tem travado tudo aquilo que o diabo tem, né, amarrado. Senhor, destrava. Senhor Deus, me libera. Senhor Deus, me ajuda a sair desse emaranhado, dessa poça, porque senão você vai ficar num ciclo repetitivo todo o tempo. Então, queridos, nós temos um design original. E Satanás, ele fez de tudo para te obstruir, para te, né? Por exemplo, talvez você tenha uma dificuldade em falar em público, porque o diabo sabia que você ia ser orador de multidões. Então ele vai lá e constrói uma trava para ser um bloqueio, certo? Tem uma frase que diz que onde está o seu maior bloqueio revela onde está
talvez a sua maior, desenvoltura, a sua maior promessa, ok? Então vem aqui comigo agora. Em Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta de nações. Então, antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, Deus já tinha um plano para ele. Deus já tinha um plano para ele. Ele já tinha designado Jeremias, o que? Profeta de nações. Deus conhecia Jeremias antes dele chegar no ventre da mãe dele. Ou seja, Deus te conhecia, sabia qual propósito ele estabeleceu na sua vida antes de você chegar no ventre da sua mãe. Então eu quero que você entenda, você precisa sair desse emaranhado de bloqueio, de medo, de estar toda hora nesses ciclos repetitivos, voltando sempre nas mesmas coisas. Primeiro, você não é vítima. Você tira essa capa de autocomiseração, de vitimismo, e você tem que falar: Senhor, eu quero viver a minha história, eu quero viver aquilo que o Senhor designou para mim, ok? Então você pode começar: Senhor, quebra toda a sentença. Você está em dias aonde você pode pedir uma libertação profunda. Fala: Deus, me liberta de todo medo, de todo trauma, de toda ferida de alma. Fala: Senhor, me tira desse lugar de ser vítima, me tira esse lugar de ficar toda hora mastigando a minha história, mastigando coisas difíceis que eu passei. Parece que eu não consigo superar. Fala: Deus, me ajuda a olhar, porque quem, queridos, fica todo tempo no passado não consegue olhar para o futuro. Amém? Então, nós estamos em 10 dias onde Deus está cancelando qualquer coisa que você possa apresentar a Ele. E fala: Deus, estabelece sobre mim um decreto de vitória, um decreto de avanço, um decreto de rompimento, um decreto de crescimento. Eu vou mandar hoje a folha para você colocar os seus pedidos. E coloca isso. Fala: Senhor, eu quero romper na área ministerial. Quero romper, Senhor Deus, na área familiar. Senhor Deus, eu quero romper nessa área, nessa, naquela. Amém? Fala: Senhor Deus, eu quero hoje renunciar a todo medo. Eu quero renunciar a esse lugar de cativeiro que eu vivo entrando, que eu vivo, voltando esse ciclo. Fala: Senhor, eu não quero mais entrar nesse lugar de ficar nesse ciclo repetitivo todo o tempo, toda hora. Nós só vamos conseguir viver a promessa que Deus estabeleceu para nós com boa parte da nossa identidade ativada. Ela não precisa estar completamente ativada. Então, por que nós podemos fluir na plenitude do nosso ministério? O que é fluir na plenitude? Você começa hoje posicionado no seu ministério. Deus vai te curando, vai te libertando, você vai avançar mais. Você vai mais profundo. Então, você vê que a gente vai crescendo e rompendo, alargando o espaço da tenda, você vai crescendo porque você vai expandindo. Você vai saindo cada dia mais das limitações. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, quando comecei lá no comecinho, o meu ministério, eu comecei na área da minha casa com 7 pessoas. Eu não imaginava que eu teria uma multidão de pessoas na oração da madrugada. Eu não imaginava que nós faríamos conferência com mais de 2.000 pessoas. Eu não via isso, porque a minha mente ela era limitada para ver esse tamanho. Mas Deus precisou quebrar, conforme o tempo, as cercas de limitação, onde eu falava: não, meu ministério é só aqui, é isso aqui. Deus me chamou para fazer uma obra, anônima, nananã. E aí Deus me manteve um tempo ali, mas Ele foi quebrando os paradigmas, Ele foi quebrando os gatilhos, e aí foi expandindo para minha mente conceber o que Ele tinha para mim. E muitos de nós não conseguem avançar porque a gente está preso a limitações. Você talvez não consegue prosperar financeiramente porque você viu sua avó ser miserável, viver escassez, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó. E você acredita que esse jugo está sobre você e você também precisa viver isso. Mas você precisa desconstruir o quê? Os bloqueios que você mesmo construiu ou que você mesmo acreditou. Porque limitações são mentiras que você acreditou sobre você ou sobre áreas da sua vida. Talvez, por exemplo, queridos, vou falar uma limitação que eu tinha. Eu venho de uma família rica. E o diabo falava para mim que pastores eu não podia ser uma pastora porque eu vinha de uma família rica. E o diabo um dia falou pra mim que todo pastor tinha que vir de um seio miserável, você tá entendendo? E ele queria que eu acreditasse naquilo. E eu falava: peraí, isso aqui é uma mentira de Satanás, porque a Bíblia não diz isso. Então, às vezes, o diabo, ele não consegue usar uma coisa aqui, ele usa outra coisa ali, certo? É igual o diabo
que quando ele não consegue, as pessoas, por exemplo, às vezes o diabo vai pegar e vai falar, presta atenção, não vai nessa conferência não, que essa conferência não é de Deus, tá? Mas aí quando o diabo não consegue mais, porque já tem muito fruto, já tem muito resultado, tem muita ruptura de pessoas que rompeu, começou seu ministério, aí o diabo vai mudar, ele vai falar, olha, não vai na conferência porque é uma unção que você não suporta, essa unção pode matar você. Lá tem uma unção, lá é outra patente de unção, lá você... Então o diabo, quando ele não consegue de um lado, ele vai tentar do outro, tá? Então você precisa começar o quê? A derrubar as crenças dentro de você. E existe uma forma de nós começarmos a ativar o nosso design original, que primeiro é arrumando as áreas da nossa vida, principalmente a área externa da nossa vida e a área interna da nossa alma. A área externa da nossa vida é o nosso quarto, é o nosso guarda-roupa, é a nossa sala, é a nossa cozinha, é as gavetas, é tudo que está debaixo da sua mordomia, é o seu jardim, ok? Então, quando nós organizamos a nossa casa, a gente consegue fluir melhor nas tarefas diárias, a gente consegue ter um raciocínio mais limpo. Agora, imagina você num caos, numa bagunça e coisa pra cá e coisa pra lá. É mais difícil você ter uma vida organizada. É difícil você ser produtivo num lugar caótico. É ou não é? Agora, a gente tratou nesses módulos, principalmente nos 3 primeiros, de trazer alinhamento para a alma, cura interior, colocar os sentimentos dentro do seu lugar. Você vê que tem uma oração todo dia para você declarar. Gente, aquela oração que está lá para você declarar todo dia, você tem que fazer ela com vontade ou sem vontade. Mas ela é poderosa em Cristo para mudar a realidade da sua carne, da sua alma, do seu espírito, da sua forma de pensar. Os 4 últimos módulos, a oração ela é poderosa, mas por isso que você tem que viver bem esses processos até o 6º ciclo. Vou falar uma coisa para você. Do 7º em diante, você vai viver rejuvenescimento. Você vai viver aceleramento. Você vai viver ativação do seu design original. Você vai viver ativação de dons espirituais. Você vai viver o sobrenatural de Deus. E por que isso vai acontecer? Porque você passou por um processo lindo e profundo de libertação. Se na conferência, com uma tarde, depois você tem um transbordo daquele, imagina no programa que você vem todo dia orando, renunciando, se libertando. Imagina o que vai acontecer, queridos, no 7º ciclo, entendeu? As orações que vêm agora em diante são orações proféticas, orações que vocês vão guardar pro resto da vida para falar todo dia, orações que vão falar quem vocês são em Cristo. Aí você ora todo dia, tem orações estratégicas, orações de cura, orações poderosas, orações de rejuvenescimento, amém? Então presta atenção, os sucos vão ficar muito gostosos a partir do 7º ciclo, tá? Vai, né? Esses ciclos que nós passamos, sucos, tem sucos gostosos também, mas eu sei que muitos de vocês, por exemplo, esse suco agora desse ciclo 5 tinha alho, alguns não gostam, mas é gosto, tá? Mas vocês vão ver, vocês vão viver um tempo de rejuvenescimento, tá bem? E você que pode fazer as 5 horas de jejum para esse próximo módulo, que é o módulo de número 6, faz 5 horas de alimentação só, né? Na verdade é 19 horas de jejum e 5 horas só de alimentação. Faça certinho, porque você vai fazer cetose, você vai fazer, né, a autofagia, e aí as suas células doentes vão morrer e você vai, né, parece que eu estou tomando açaí, aleluia, amém? Então, queridos, ó, o suco 5 foi o mais difícil para mim, mas é porque ele é forte, ele é para desparasitar. E aí vocês vão começar a perceber que o organismo de vocês vai terminar o reset do organismo agora, no ciclo, termina o ciclo 6, termina o reset do organismo. Protozoários, vermes saíram de você, saíram. E agora, tudo que você colocar no seu corpo vai ativar a sua saúde, sua pele vai ficar outra, sua visão vai melhorar, seu cabelo, as suas unhas, amém? Então eu quero que você comece agora a se preparar para aquilo que Deus vai fazer na próxima estação do 3º reset. Então vamos lá. Se você não colocou sua casa em ordem, coloca. Se você não jogou as fotos fora, que tá mais no celular, joga. Saiu de grupo que... Gente, então coloca em alinhamento.
Se você não jogou roupa velha que não usa mais fora ou doou, faça. Então, nós estamos agora por entrar numa fase de ativação. Só para você ter noção. Você vai ter uma tarefa para você fazer mesa posta todo dia para você e para sua família. Apóstola, mas eu como de qualquer jeito. Mas um príncipe e uma princesa não come de qualquer jeito. E aí nós vamos pedir o quê? Para você fazer uma mesa posta, para você se reunir em família, para você fazer uma oração. Porque isso é profético, tá? Você vai arrumar a sua mesa, certo? Vai fazer, se você já faz, amém, glória a Jesus. Você vai reunir sua família, ó, a comida tá na mesa, vamos fazer uma oração. Isso é cultura. Isso é cultura, queridos. E isso fala de um lar próspero. Amém? Um lar que prepara a mesa, um lar que arruma. Você não come igual, de qualquer jeito. Porque eu sei que às vezes a gente está com pressa, não dá tempo de arrumar ali. Mas todos os dias, põe a mesa, deixa a mesa bonita. Vamos fazer uma oração. Você vai, presta atenção, você vai andar. Ó, se você já faz, uau, poderoso. E é exatamente isso, na mesa, sem celular, sem tocar no celular. Então, vocês vão fazer coisas proféticas para ativar o quê? O seu design. Amém? Você não vai ficar comendo igual um louco, assistindo um negócio, comendo na sala. Não, a mesa foi feita para comer, ok? Então, você vai sentar à mesa com a sua família. Vai falar, olha, vou preparar a mesa, vou preparar aqui. Ah, mas a minha mãe não tem o costume, eu moro com a minha mãe. Então, você vai lá e arruma a mesa, prepara a mesa. Mãe, eu vou arrumar a mesa. Eu quero fazer uma oração e começa a fazer isso. Você implanta essa cultura, amém? Vanessa, se você não tem mesa, eu profetizo que você terá uma mesa em nome de Jesus, mas você deve ter um balcão que você pode fazer de mesa. Você deve ter algum lugar, uma mesa de escritório ainda na sua casa que você pode fazer de mesa. Eu quero profetizar ainda que você não tem mesa, Deus vai te dar uma mesa em nome de Jesus, tá? Então, nós precisamos... Se a gente quer viver como príncipe, como princesa, debaixo de uma unção de prosperidade, nós precisamos começar a nos comportar assim. A casa de uma pessoa bem-sucedida, ela é limpa, ela é organizada. Amém? Então, vamos começar a comer em mesas postas. Mas eu não tenho suplá. Mas você pode colocar o prato, o garfo, um guardanapo, já é uma mesa posta. A comidinha ali, tá? Em um outro recipiente. Ah, mas dá muito trabalho. Queridos, nós estamos falando que temos que aprender a desfrutar, amém? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui que você vai viver comigo a partir do 7. Você só anda mulambento dentro de casa, com roupa da política de não sei aonde, às vezes com a roupa da campanha lá, porque você gosta de usar roupa velha, parecendo um mendigo dentro de casa. Não, você vai jogar essas roupas fora, em nome de Jesus, você vai começar a andar, tá? Como um príncipe, como uma princesa. Você só usa roupa boa quando você vai viajar ou quando você vai sair, mas você nunca sai, você nunca viaja. E por que mas eu vou usar a minha roupa nova dentro de casa? Porque você merece, porque você é um príncipe, uma princesa, porque você merece se cuidar. Nós não estamos falando de uma roupa de festa, mas estamos falando de você usar uma roupa boa. Ah, mas eu só uso meu perfume quando eu saio, isso é escassez. Por isso que você tem tão pouco. Mas quando você fala, Deus, eu vou me perfumar, eu vou andar cheiroso. Tem gente que não usa o creme para não gastar. Então, queridos, nós precisamos começar a nos cuidar, tá? Então, tem gente que só usa taça. Aqui em casa eu uso tudo que eu tenho de melhor. Porque eu sou a melhor pessoa para desfrutar de tudo aquilo que Deus me deu, eu e meu esposo. Então, eu faço mesa posta, eu ponho taça todo dia, né? Taça para tomar suco. Porque nós precisamos ativar essa unção sobre nós. Porque isso vai gerar o que em você? Uma nova mentalidade. Amém? Isso gera em você uma nova mentalidade. Isso vai gerando, isso vai desconstruindo as barreiras que você colocou. Então nós vamos começar a viver ativação do design original. Usa sua melhor roupa, seu melhor perfume, se perfume. Então todo dia você vai ter o quê? Um ritualzinho de autocuidado. Lavar o rosto, passar um creme, passar alguma coisinha. E é uma tarefa que você vai fazer, obrigatória, tá? Então você vai ter algumas tarefas obrigatórias que começam no 7º ciclo, porque agora você se libertou, você saiu dessas coiseiras. Então, se você está atrasado em alguma tarefa, em algum mapeamento, assiste a aula cozinhando, vai assistindo, bota um fone de ouvido. Mas eu preciso que você se alinhe, se amolde.
o 7º ciclo, a imersão do 7º ciclo, se eu não estou enganada, deixa eu ver aqui. A imersão, eu tive que mudar as datas, tá, queridos? De algumas aulas. Depois eu vou repassar para vocês. Por exemplo, agora nós estamos na imersão do 6º ciclo, tá? Mas a imersão do 7º ciclo, nós vamos fazer, se eu não me engano, dia 7, numa terça-feira de noite, ok? E aí, se eu não me engano, ela começa dia 10 ou dia 11, o 7º ciclo. Então, eu vou ter que fazer um pouquinho antes ali com vocês. Então, eu quero que você coloque tudo em dia, organize a sua casa. Não pense ainda em mesa posta, em nada disso. Primeiro, a gente precisa, por exemplo, organizar a nossa casa. Eu tô agora nesse tempo, nesses 10 dias que eu sei que o mundo espiritual está aberto, Deus está estabelecendo sentença, está anulando sentença, revogando decreto, né? Lançando novos decretos sobre toda a humanidade. O que eu tô fazendo? Eu dei um geral na minha cozinha, dei um geral ali, né, na minha área gourmet, dei um geral na minha despensa, vou dar um geral em tudo que tem dentro de casa, no jardim, em tudo, porque eu quero chegar no dia do Yom Kippur com tudo zerado, com tudo alinhado, com tudo bem organizado, com as coisas organizadas, porque nós estamos começando um novo ano, uma nova estação. Esses 10 dias é balanço, é peso, esses 10 dias é o que? Alinhamento. Gente, esses 10 dias Deus está alinhando a terra e você precisa alinhar a sua vida, tá? Joga fora o que está quebrado. Ah, o copo está rachado, joga fora, vai cortar a boca de alguém. Escassez, guardando copo trincado. Queridos, vocês precisam começar. Vocês querem prosperar, mas vocês ficam juntando copinho de extrato de tomate. Eu não estou falando que é pecado, mas você está plantando miséria. Você fica ali comprando um extrato de tomate que tem um copo, você aproveitar aquele copo. Eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou falando, você que tem vontade de prosperar, tem vontade de ter coisas boas, você precisa começar a comprar e falar, Deus, eu gosto de coisas assim. Eu gosto de ter um copo bom, eu gosto de ter um prato bom dentro da minha casa, certo? Então, porque senão você manifesta aquilo que você põe dentro da tua casa. A sua casa, queridos, é um ventre profético. Então, muito cuidado. É coisinha, é cacaieira, é lixo. Às vezes você tá com cheio de lixo. Ó, hoje tem loja aí de utilidade que você compra as tapuerzinhas ali bonitinhas. Eu não tô falando de Tupperware, eu tô falando de tapuerzinhas baratas. Em vez de estar com pó de margarina, pote disso, pote daquilo. Eu estou falando que é manifestação. Você fala, não, as minhas coisinhas, eu não tenho uma Tupperware, cara, mas eu tenho aqui, é tudo arrumadinho, bonitinho. Porque isso, senão você não muda a sua mente. Porque senão a sua mente continua repetindo o que sua avó fez, o que sua mãe fez, o que todo mundo fez. E você só vive rupturas quando você dá passos de ousadia. Eu não estou falando para você se endividar, mas eu estou falando porque talvez você venha com costumes que tem manifestado o que? A pobreza, a escassez, a miséria. Às vezes você usa um shampoo ruim porque você não tem coragem de gastar e investir num produto melhor para você, porque você tem uma barra de merecimento muito baixa. Amém? Às vezes você não compra uma roupa melhor, só compra roupa que lavou, encolhe, porque você não tem uma barra de merecimento muito baixa, tá? Então você vai começar a falar, Senhor, me tira desse... Por que eu tô falando isso para você? Porque senão você não vai conseguir manifestar aquilo que Deus tem para você. Queridos, eu fiz um geral na minha casa aqui e eu falei, olha, eu tô precisando comprar Tupperware. Tô precisando disso. A gente só vai saber o que tá faltando na casa da gente quando a gente fizer o quê? Um balanço. A gente olhar realmente o que tem. E eu achei coisas, tá? Eu achei coisas, presta atenção, que eu nem sabia que tinha, porque eu já tinha ganhado, tinha guardado no fundo do armário. Então é muito importante a gente ter noção do que tem dentro da nossa casa, o que a gente vai se desfazer, amém? E é dessa forma, queridos, que a gente vai crescer e a gente vai romper. Então, a partir do ciclo de número 7, nós vamos viver ativação do design original. E aí, é mesa posta, é se vestir bem, você vai aprender a decretar coisas boas, proféticas sobre a sua vida. Decretar, queridos, você nunca fala, eu não tenho, eu não posso. Deus já me deu. Deus já me abençoou. Você tem que falar dentro, né, de uma colocação que você já recebeu em espírito. Nunca falar, isso é caro demais, isso é isso demais, isso é aquilo demais, tá? O que é caro? É uma pessoa que não tem recurso suficiente para comprar aquilo, mas para um milionário aquilo ali é nada.
Então, não existe algo caro, existe uma pessoa que não é provida de recursos naquele momento para comprar aquilo. Então, a gente tem que tirar isso de nós, que eu não posso isso, que isso aqui é muito caro, eu jamais vou comprar uma coisa dessa. Você fala isso porque você está do outro lado, mas se você tivesse desse outro lado, você talvez não pensaria duas vezes para comprar. Talvez você fale assim, nossa, mas essa calça R$500 é muito cara, eu só compro calça de 40, de R$30, na loja não sei o que, no Brás não sei aonde. Você fala isso por causa do lado a qual você está, por causa da visão que você tem. Então nós precisamos o quê? Tirar esses paradigmas, tirar essas coisas da nossa vida, para você poder romper, não só no âmbito de prosperar, mas no âmbito de como você se vê. E eu vou falar uma coisa aqui para você. A forma pelo qual você se cuida, a forma pelo qual você se arruma, vai falar muito de como as pessoas vão te respeitar. Então, por exemplo, se você chega todo mulambento num restaurante bom, esse garçom ele vai te tratar bem porque você é um cliente. Mas se você chega elegante, bem vestido, esse garçom vai se preocupar em te atender melhor, porque ele vai falar, quem será que é essa pessoa? Será que é alguém importante? Será que é a esposa de algum... Quem será que é esse homem? Por quê? Porque a forma que você se apresenta impõe respeito, sim, sobre as pessoas. Você pode ver, queridos, que quando você está de qualquer jeito, a pessoa te trata de qualquer jeito. Mas quando você está bem vestida, a pessoa, ela pensa como ela vai falar com você. Ela pensa o que ela vai dizer para você. Então, o que eu quero trazer com vocês não adianta a gente estar só limpo por dentro. A gente tem que começar a se cuidar também, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Tem gente, querido, que vai todo mulambento para a igreja, mas vai para uma festa toda arrumado. E na igreja que você deveria ir como um príncipe, uma princesa, porque você está indo adorar o rei. Você está indo adorar o Senhor Jesus. Então, nós precisamos começar a trocar esses princípios, inverter esses princípios. Peraí, para uma festa eu vou arrumado, mas para a igreja eu não vou? Para a igreja eu vou de qualquer jeito, eu ponho qualquer roupa? Mas peraí, não é mais importante a igreja que essa festa? Você tem que se arrumar para Deus, você tem que se arrumar para ir num culto de adoração. Você entende ou não entende isso? Isso é sobrenatural ou não é? É estrondoso. Então, queridos, nós vamos entrar numa etapa de autocuidado. Se você já faz suas unhas, amém, continue fazendo. Se você não faz, você vai começar a se cuidar, você que é mulher, você que é homem, corta suas unhas, né? Você vai melhorar a sua higiene pessoal, sua higiene bucal, né? Você vai se autocuidar. Às vezes você tem um monte de joia, igual eu tenho muita joia, eu tenho muita bijuteria, eu tenho muita coisa, quase começa a trocar ali, né? Toda semana troca, coloca uma diferente, usa as coisas boas que Deus te deu. Você está sempre esperando uma festa, um motivo, enquanto o motivo é todo dia, o motivo é celebrar a vida, o motivo é você estar vivo, e a gente deixa, aí você não usa um perfume, aí ele fica rançoso. Se banha de perfume, passa perfume, mas apóstolo, eu tenho dó de acabar. Por isso que você tem tão pouco, que se você não tivesse, se você tem fartura nas coisas, as coisas não param de chegar para você. Comece a pedir para Deus, amém, as coisas. Gente, eu esses dias, né, eu falei que eu queria comprar um móvel aqui para minha área gourmet. E naquele dia Deus me mandou a oferta exata da que eu precisava para comprar aquele móvel. Então, você que está alinhado com Deus, você só precisa falar, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Começa a manifestar o que você quer. Fala, Deus, eu já recebo o móvel dessa sala, eu já recebo a reforma dessa casa. Então você tem que começar a profetizar. Não coloca dificuldade, certo? Não coloca dificuldade para Deus, não coloca dificuldade para você. Deus pode usar quem Ele quiser para te abençoar. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque o que nós falamos é semente. E toda semente gera, toda semente dá fruto. Amém? Verdade, eu pedi um notebook e ganhei do jeito que eu queria, de um estranho. Aí, ó,
Queridos, é desse jeito. Se você falar, Deus, eu quero isso, ele manifesta. Principalmente se você está alinhado com ele. Então eu quero que vocês parem de ficar, isso é muito caro para mim, isso é coisa para gente rica. Você não é rico, você é rico em Deus. Você tem a maior riqueza de todas. Talvez você não tenha a riqueza financeira ainda, mas você tem a riqueza espiritual, que é ter comunhão com ele. É a única riqueza que você mais precisa, é que você mais tem. As outras se manifestam no decorrer do nosso posicionamento. Então nós vamos ativar o nosso design original nessa próxima estação. Eu quero que você coloque em dia a sua vida, em dia a sua casa, em dia as suas gavetas. Abre as gavetas. Esse papel aqui não uso, joga fora. Não, é um monte de sujeira, é um monte de nhaca. Separa seus documentos, separa suas coisas, tira o que não presta, tira o lixo e começa a viver a manifestação do amor sobrenatural do Pai. Amém? Então, tarefa para vocês, principalmente você que está no Reset. Faz aí uma checada. Lembra dos 20 minutos de governo? Faz aí uns 3 dias de governo, dá uma olhada, revisa as gavetas, vê se tem que colocar alguma coisa, porque talvez você fez lá no começo. Eu não tive oportunidade nesse Reset de fazer no começo, então eu tô fazendo agora. Por quê? Porque eu tinha muita coisa, eu já tinha feito no primeiro Reset, né? Que eu fiz, de teste. E aí, eu estou fazendo agora, tô colocando tudo em alinhamento, tô deixando a despensa arrumada, tô deixando... E cada área da nossa casa representa uma área da nossa alma, certo? Cada área da nossa casa representa uma área da nossa alma. Eu vou falar para vocês isso no design, no ciclo de número 7. Amém? Queridos, um beijo no seu coração, um dia abençoado, um dia profético. Mais tarde eu vou mandar para vocês lá no grupo do Yom Kippur a lista de pedidos, tá? Para você colocar lá, vai ser poderoso. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês.